Amém? Jó 19:25 nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos orar? Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, precisamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Senhor, nós não queremos ouvir um discurso bonito, não queremos ouvir palavras persuasivas do homem, não. Nós queremos ouvir o Senhor tratando conosco. Trata comigo, Senhor, que estou aqui para ministrar essa palavra em primeiro lugar. Trata com a Tua igreja, com esse homem, com esta mulher, para que não seja em vão a sua vinda a esta casa, Pai. Pai, eu preciso, Senhor, por favor, que o Senhor manifeste a grandeza do seu ser, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Para que o Teu nome seja exaltado, para que todos aqueles que aqui compareceram, Senhor, nesta noite possam dizer: o Senhor falou comigo. Então, Pai, através dessa palavra eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, segundo a Tua misericórdia, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o Espírito Santo nesta noite, Ele quer falar para você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O Espírito Santo quer revelar para você o verdadeiro motivo de você estar aqui dentro desta casa de oração. Ele quer mostrar para você que nós temos uma razão para estar aqui. Nós temos um motivo para estar aqui. E nós viemos até esse lugar conduzidos pelo poder do Espírito Santo nesta noite, porque Deus tem algo especial a tratar com cada um de nós. Hoje em dia nós temos um evangelho distorcido, um evangelho pregado de uma forma diferente, um evangelho onde o nosso Deus é um Deus porteiro, o Deus que abre porta da prosperidade, abre porta da cura, abre porta da libertação, e é um Deus que está parado abrindo portas o tempo todo. Mas Deus quer mostrar que nesta noite Ele tem zelo de cada um de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem orgulho de cada um de nós, Ele tem projetos na vida de cada um daqueles que estão aqui. E quando eu estava ainda sentado na cadeira, aguardando o momento de ministrar a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus estava me revelando pessoas que estão aqui nesta noite, que vieram até esse lugar, que estão confusas, que estão se perguntando por que será que eu estou passando por esse momento, o porquê que eu estou passando por essa situação, o porquê que eu estou vivendo essa etapa da minha vida. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer as respostas, Ele vai trazer a solução, e Ele vai trazer a mudança radical de pensamento de cada um daqueles que estão aqui, porque Ele é o Senhor e quer abençoar a sua vida. E para isso, o Espírito Santo de Deus me conduziu ao primeiro livro escrito na Bíblia Sagrada, que é o livro de Jó. Os estudiosos afirmam que não é Gênesis o primeiro livro que foi escrito, mas o primeiro livro que foi escrito é o livro de Jó. E esse livro, ele conta a história do Bill Gates de 6.000 anos atrás. Poderia chamá-lo de Bill Gates, 6.000 anos atrás, se o Bill Gates hoje fosse convertido. Porque esse homem, ele era o mais rico do mundo. Era um homem poderoso. Era um homem que tinha uma condição financeira fenomenal. E tem mais. A Bíblia diz que na terra onde ele morava, não havia nenhum igual a ele, porque ele era muito poderoso. Contudo, a Bíblia diz no versículo de número 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Esse homem, ele era um homem poderoso, mas era um homem convertido,
um homem obediente, um homem que andava em retidão, um homem que tinha integridade, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que tinha um objetivo na sua vida, que era servir a Deus em temor, que era servir a Deus em obediência, que não era olhar para um lado nem para o outro lado, mas que era olhar única e exclusivamente para o objetivo que todos nós temos que olhar, que é as mansões celestiais, os tabernáculos que Deus tem reservado para todos aqueles que o temem, a nossa eterna morada ao lado do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha a riqueza de Jó. O versículo de número 2 diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e ele possuía, imaginem, versículo de número 3, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e também muito numeroso pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior no Oriente. Imagine, um homem temente a Deus e próspero. Todos olhavam para ele e se admiravam. Todos olhavam para ele e viam a bênção de Deus na vida dele. E hoje em dia nós temos essa concepção. Muitas vezes a pessoa vem na igreja e ela está com um automóvel novo, ela tem uma bela casa, ela tem uma boa condição de vida, e nós olhamos e o atribuímos como abençoado por Deus. Muitas vezes a sua vida não é aquilo tudo, mas a pessoa está sendo abençoada por Deus. Esse homem não. Esse homem, ele tinha uma conduta de retidão Deus, e além da conduta de retidão diante de Deus, ele ainda era um homem próspero, financeiramente falando. E a Bíblia diz, esses dias eu estava vendo o pastor Alexandre ministrar aqui no momento das ofertas, que esse homem, ele tinha uma preocupação muito grande com a sua família. O versículo de número 4 revela que seus filhos iam uns à casa dos outros e faziam banquetes. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. E quando terminava o banquete, Jó, ele pegava e se colocava na madrugada na presença do Senhor, clamando pelos seus filhos, e diz a Bíblia que ele ofertava, que ele oferecia sacrifícios, que ele oferecia votos diante de Deus para santificar os seus filhos, porque ele dizia no seu coração, porventura, eles pecaram, e se pecaram, então eu vou orar a Deus para que nenhum mal aconteça à vida deles. Oh, glória! Estamos falando de um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem do seu lado naquele dia, nada poderiam fazer por você. Deus escolhe Noé, Daniel e Jó, porque esses homens são referência na Bíblia Sagrada. Noé, Daniel e Jó. Jó está entre esses homens. E neste tempo em que foi escrito esse livro, Satanás, ele ainda comparecia nas reuniões diante de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Deus compareceram à presença do Deus Todo-Poderoso. E entre eles compareceu também Satanás. E Deus olhou para Satanás e perguntou, de onde vem Satanás? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E Deus, todo orgulhoso, sabe por quê? Deus se orgulha de uma pessoa de bom testemunho. Deus se orgulha de crente fiel. Deus se orgulha de pessoa obediente à palavra. Deus se orgulha daqueles que negam-se a si mesmos para servir ao seu santo nome. Deus se orgulha, Deus todo orgulhoso olhou para o inimigo, olhou para Satanás e disse assim, observaste na terra o meu servo Jó? Tu viu lá? Está vendo lá, capeta? O meu servo Jó? Não existe na terra nenhum homem como ele, íntegro, reto, temente a Deus,
que se desvie do mal, homem de bom testemunho. Deus se orgulha de você quando você diz não ao pecado. Deus se orgulha de você quando você rejeita os bandejões do inimigo, para que você, sedento pela saciedade da carne, diga não. Quantas e quantas vezes a tentação passa diante dos seus olhos e você diz não, e todas as vezes que a tentação passa diante dos seus olhos e você diz não, Deus olha lá do céu, e eu imagino ele dá um sorriso de alegria e diz assim: observaste lá na terra o meu servo, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Você faz Deus ficar feliz com as tuas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 9 do capítulo de número 1 de Jó: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus sem causa? Ele tem motivo para temer. Ele tem uma razão para temer. E eu encontro aqui a declaração do diabo de como é grande o poder de Deus. Ele diz, versículo de número 10: acaso não o cercaste com bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam por sobre a face da terra? É impossível um homem temente a Deus, um homem obediente à palavra de Deus, um homem que anda nos caminhos do Senhor, um homem que serve a Deus. Quando falo de homem e mulheres ao mesmo tempo. É impossível uma pessoa que anda no caminho do Senhor não ser abençoado. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se não me engano, versículo de número 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiverdes o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, bendito serás, bendito serás, bendito serás. A palavra do Senhor não volta vazia. O diabo sabe que aquele que teme ao Senhor inevitavelmente vencerá na vida, que aquele que obedece a Deus será luz para esse mundo e iluminará as trevas, que aquele que anda no caminho do Senhor, ele receberá de Deus o galardão, a vitória. Deus abençoará poderosamente a sua vida. Por que o inimigo luta tanto para você fugir dos princípios de Deus? Se você tiver caído, você não tem luta. Mas se você estiver em pé, em oração, em santificação, se você estiver na batalha, a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número... a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes deste mundo, forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Nós temos sim uma batalha, nós temos uma guerra, nós temos uma luta, nós temos que dar de frente, que bater de frente contra o inimigo. E o diabo reconhece isso na palavra. Deus diz: olha para Jó, não tem ninguém igual a ele. E o diabo diz: você o abençoa de tudo quanto é jeito. Vamos mudar os conceitos aqui nesta noite. O Espírito Santo expressamente diz: queres ser abençoado, queres ver as portas dos céus abertas, queres ver minha mão estendida, tão somente aplique a palavra sobre a sua vida, então eu, o Senhor, te abençoarei.
Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O inimigo, ele tem que reconhecer que Deus está na sua vida, porque Deus quer te abençoar. Mas aí o diabo chega para Deus e diz assim: olha, toca naquilo que ele tem. E certamente ele blasfemará de ti. Assim. Ele só é fiel porque é abençoado. Agora encosta nele. Toca nele. E ele vai murmurar. Ele vai questionar. Ele vai blasfemar do teu nome. Deus disse: muito bem, Satanás. Tudo que já tem está em tuas mãos. Pode tocar. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu lhes pergunto, não é fácil amar a quem não se vê? Amamos nossos filhos, amamos nossa esposa, amamos nosso automóvel, amamos nossa casa, amamos nossos parentes, amamos nossos amigos. Mas Deus, existe uma condicionante. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E nós falamos que temos fé facilmente. Eu acredito em Deus, mas são as obras, exatamente elas, aquilo que tu faz, a maneira que você age, a forma que você trabalha, é isso que diferencia você. É fácil falar, mas eu quero ver viver a fé que vos é anunciada. Hoje as igrejas estão lotadas por causa de campanhas que são propostas. Campanha de prosperidade, campanha de cura divina, campanha de libertação, campanha disso, campanha daquilo. E a pessoa vem atraída pelas iscas que os ministros do evangelho têm para pescar as almas. Elas chegam na igreja, ouvem a palavra e quando recebem o milagre, vão embora. Ou se não recebem o milagre, vêm somente por causa do milagre e se dizimam não pela fidelidade ou pela honra que devem dar a Deus, mas para que o devorador seja amarrado, para que a prosperidade seja aberta na sua vida, e fazem uma confusão tremenda daquilo que é servir a Deus com temor, que é daquilo que é servir a Deus em espírito e em verdade, e modificam o teor do ensinamento da palavra de Deus. Toca naquilo que ele tem. Versículo de número 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. Mataram aos servos ao fio da espada. Só eu sobrei para te trazer a notícia. Vou mudar, vou trazer para o hoje. O mensageiro veio e disse para Jó: Jó, teu carro estava sem seguro, e veio um caminhão, passou por cima dele, e você agora está a pé, não tem mais carro para andar. Acabou, você não tem mais um automóvel. A Bíblia Sagrada diz, versículo de número 16, que esse ainda estava falando quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu. Só escapei eu para te trazer a notícia. Ou seja, você não tem dinheiro no banco, a empresa está falida, você vai ter que fechar as portas, o aluguel venceu, você vai ter que entregar a sala, financeiramente você está acabado. E a Bíblia Sagrada diz assim, versículo 17, falava-se este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos,
deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos seus servos ao fio da espada. Só eu sobrei para lhe trazer a notícia. E agora, crente, glorifica o nome do Senhor. E agora, crente abençoado, próspero, cheio da bênção de Deus, nesta hora de prova, nesta hora em que as portas se fecharam, nesta hora que parece que não haver saída, nesta hora que o poderio financeiro, aquilo que você tinha para regozijar a tua alma com os prazeres e com os deleites desse mundo, foram tirados. Como dar glória a Deus? Mas como se desgraça pouca é bobagem. Ainda veio um outro mensageiro. Jó, os teus filhos estavam reunidos com tuas filhas na casa do filho mais velho. O forte vento oriental deu sobre a casa. A casa caiu e todos os teus filhos morreram. Dez caixões, um do lado do outro, sem dinheiro para pagar o funeral. Alguém pode entender a tristeza desse homem? Você tem um filho? Se Deus permitisse que ele fosse recolhido, culparia você de Deus? Perguntaria a você por quê? Se justificaria dizendo: eu sou fiel, porque Deus me abandonou. Questionaria os desígnios de Deus? Sairia da igreja e iria embora? Daria as costas para a palavra de Deus? Qual é o verdadeiro objetivo que você tem para estar aqui nesta noite? Viemos em busca de uma reunião social, onde temos amigos os quais beijamos, abraçamos, cumprimentamos, temos um diálogo, conversamos e nos sentimos bem. Viemos até este local porque Deus é poder, Ele é vitória, Ele fala poderosamente, a palavra penetra em nosso coração, e Deus usa o pastor em revelações, em línguas, em profecias, e viemos para ser curados, para termos um Deus porteiro, que vai abrindo portas na nossa vida, e só queremos os mananciais de Deus, mas na hora da adversidade, na hora da provação, nós estamos prontos para continuar firmes e servir a Deus. Ele raspou a cabeça, dobrou os joelhos e disse. A Bíblia diz assim: ele raspou a cabeça, dobrou os joelhos e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Xarabacandarabassuri andecandalabalas. Anega suplicandarai, iomerei, andecanda rabás. O Espírito Santo está falando com pessoas que em determinados momentos da caminhada, ainda nesta semana que nós acabamos de entrar, estavam questionando a Deus e dizendo: Senhor, por que eu estou passando por esta provação? Assim diz expressamente o Espírito de Deus nesta noite: onde mais que você tem passado por este deserto, porque eu, o
Senhor, quero te aperfeiçoar para uma grande obra. Ah, meu Deus, porque a porta do emprego não se abre. Filho meu, sabias que há tempo determinado para todas as coisas que se fazem debaixo do sol? O teu tempo vai chegar, e quando o teu tempo chegar, a porta irá se abrir, e a porta que eu abro, ela não se fecha, diz o Senhor. Eis que a porta que tenho para abrir em sua vida é maior que me pediste para abrir. E outra vez, os filhos de Deus compareceram na presença do Todo-Poderoso, e juntamente com ele veio também Satanás. Agora Deus está mais orgulhoso ainda. Agora Deus está mais feliz ainda. Agora o sorriso de Deus em seu rosto é mais largo que a sua imaginação. De onde vem Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E Deus orgulhoso olha para ele e diz assim: observaste na terra o meu servo Jó? Não existe ninguém igual a ele. Ele continua íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, embora tu o me incitaste a consumir sem causa. Você envergonha o diabo com as suas atitudes. Você esmigalha a cabeça da serpente quando você diz não à tentação. Quando o inimigo coloca diante dos seus olhos a oportunidade de você pecar, e você vira as costas para o diabo, e em nome do Senhor, você nega o pecado e obedece a palavra de Deus, você envergonha Satanás. Você pisa na cabeça do diabo, e você glorifica o nome de Deus com a sua atitude. São dois opostos: você pisa e engrandece. Você marcha sobre Satanás e eleva o nome do Senhor. Desde que vejo quantas pessoas dizendo: preciso mudar urgentemente minha conduta, preciso modificar as minhas ações, preciso transformar o meu caráter. Mesmo diante dessa prova que você tem passado, mesmo diante dessa luta, dessa perseguição, dessa provação, desse abandono, quando parece que todos viraram as costas para você, e até mesmo que Deus lá no céu não responde mais às suas orações, é justamente nessa hora que você prova para Deus que você é fiel, obediente, temente à palavra de Deus, e que você não tem outro motivo senão o motivo de andar no caminho do Senhor, o motivo de servir a Deus, o motivo de obedecer a Deus. E o diabo olhou para Deus e disse assim: pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida.
toca-lhe na carne e nos ossos, e certamente ele blasfemará de ti. Deus olhou para o diabo e disse assim: vai, mas não toque na sua vida. Eu quero dizer para você que o diabo não tem poder sobre a sua vida, que todos os teus minutos estão contados, que você não pode acrescentar nem diminuir um minuto da sua vida, que a sua vida pertence a Deus, que o diabo não pode tirar a sua vida é do Senhor. Talvez Deus permita que algumas aflições aconteçam. A palavra de Deus diz que vós que aqui estáis, sereis mais provados que o ouro fino de Ofir, e o ouro se prova com fogo. Não viva nenhuma ilusão, não. Saiba que para morar no céu, o caminho é estreito e apertado, e porque estreito e apertado é o caminho, poucos são os que entram por ele. Saiba que a porta é estreita, e porque estreita é a porta, são poucos os que entram por ele. Mas se você tem um objetivo, se você acredita e confia em Deus, se você acredita que moraremos na eternidade, se você acredita que estaremos diante dele, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua formosura, então seja fiel, e Deus te honrará. E Jó foi ferido de uma lepra maligna, da planta do pé ao alto da cabeça. A sua pele se escureceu, as feridas brotaram, nada passava dor. Ele se assentou fora da sua casa, fora da comunidade, em um depósito de cinzas. E para amenizar a dor, ele pegava as cinzas e cobria as feridas. E com um caco de telha, ele raspava as feridas. Está procurando corações de Jó aqui nessa noite. Aquele Deus que eu falei que não olha para rosto, que não olha para a fisionomia do homem, que não olha para a cor da pele, que não olha para a estatura, que não olha para a cor do cabelo, que não olha para aquele que é magrinho, mais obeso. Aquele Deus que olha para dentro dos corações está procurando os fiéis da terra nesta noite. O anjo do Senhor caminha dentro desta igreja procurando os fiéis. O anjo do Senhor está sondando corações, rins, pensamentos, está vendo vidas, e parece que passa um filme na cabeça de pessoas que aqui estão se autoavaliando, imaginando, tendo a concepção do que são, do que querem ser, do que querem receber de Deus. Há pessoas que estão na prova e que estão dizendo: se essa prova vem de Deus, eu vou mudar minha atitude e eu vou honrar ao Senhor na minha provação. Porque estou doente, diz alguém aqui. O Espírito Santo diz: fique em paz, filha minha, eu tenho visto a tua dor. Eu sei que clamaste, que pediste pela cura, mas o teu momento virá. Tão somente ser fiel nesta hora. Porque o meu filho não se converte? Porque o meu marido continua na bebida alcoólica? Porque ela me trata assim, sem amor, com tanta indiferença? Faz o teu papel e exalta Deus com o teu coração cristão. Faz o teu papel e
o exemplo de Cristo, sede manso, sede humilde, sede benigno, faça a obra de Deus na sua complexibilidade, no seu total, não na aparência, não no fato de estar aqui ou ali. Faça a obra de Deus, mas com o teu coração propenso a ser obediente a Deus. A mulher de Jó olha para ele naquela situação, sofrendo, a coitada, sofrendo muito. Ela havia dado 10 filhos a ele, ela perdeu os 10 filhos. Ela não era como ele, talvez. Ela não estava doente, mas ela viu ele naquela situação, fedendo, e ela estava ao lado dele. Ela olhou para ele e disse: homem, ainda mantenha a tua integridade, estando dessa forma, dessa maneira? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mulher, como uma louca tu falas. Tu falas com loucura, mulher. De Deus recebi o bem, não receberei eu também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com a sua boca. Você tem recebido aquilo que vem na sua vida. Você tem entendido as provações, você tem compreendido o projeto de Deus, você tem entendido aquilo que Deus tem a fazer. Deus quer te preparar para uma grande obra, mas assim como nós treinamos o nosso corpo em uma academia para ficarmos mais fortes, assim como nós treinamos na frente de um computador para digitarmos mais rápido, assim como nós treinamos no esporte para sermos melhor que os outros, Deus permite que a prova venha sobre a nossa vida para nos lapidar, para nos aperfeiçoar, para nos preparar a grande batalha, porque a recompensa é imensurável. Alguém diz assim: o que vamos fazer lá no céu? O que faremos lá no céu? Alguém diz: lá no céu nós vamos louvar a Deus. João diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo chegou ao coração do homem, isso eu tenho reservado para você. O meu entendimento não chega lá, a minha compreensão não chega lá, mas o que ele tem é sobrenatural. O que ele tem, quando eu chegar lá, eu vou olhar para ele e vou dizer assim: Senhor, mostra-me como fizeste o universo e todas as coisas que existem. Mostra-me, Senhor, como que pela tua palavra tu deste a vida, formaste ao homem. Mostra-me a tua glória, Senhor. Xaceribi clamarás. A quantos estão chorando, quantos estão dizendo: eu não tenho oportunidade, estou abandonado. Eu vou embora daqui. Há quantos que estão dizendo: já não suporto mais a minha cruz, de que me serve servir a Deus. Como se não chegasse, ele estava lá sofrendo. Vieram 3 amigos, Bildad, Zofar e Elifaz. O Bildad e o Zofar e o Elifaz, quando eles viram Jó de longe, a situação de Jó, a Bíblia diz que eles ficaram
7 dias e 7 noites, só olhando, sem dizer uma palavra. E quando abriram a boca, saía a mão de Deus, rapaz. É Deus pesando a mão na tua vida. Jó começou a lamentar-se da sua situação. Não, isso é pecado, pecado, isso é pecado que tu cometeu, pecado. Nenhuma mão amiga. Mas eu quero dizer para você que quando você olha e não existe nenhuma mão estendida em seu favor, saiba que a mão de Deus, ela não está encolhida. A mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida para abençoar. Jó foi ouvindo os amigos, foi ouvindo os amigos, foi ouvindo os amigos. De repente nós chegamos no versículo que nós lemos, capítulo 19, versículo de número 25. Jó se levanta e diz assim: peraí, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele está vivo, eu sei que ele vive e que ele vai se levantar por sobre a face da terra. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, por fim se levantará por sobre a face da terra. Anamandoriande candarabas, arabacandarabas, suriande candarabas, suriande candarabanaya. O Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite: Ramaste comenei becandaraba suriande cantaramanaya. Tua prova vai cessar. Chegará o momento em que esta prova passará. Alamaste conderebi cantaramanaya. Eu tenho te observado, tenho visto a tua fidelidade e que não negaste o meu nome. Amaste conderebi candarabas. E na hora da prova permaneceste fiéis. De mão de onde omenianderei deribioma lava cantaramanaya. Eis que tua redenção está próxima, diz o Senhor. Até onde vai a tua fidelidade? Obrigado, pastor. Até onde é que vai a tua fidelidade? Analise-se, porque não conheço as suas vidas, o seu dia a dia. Existe muita fofoca, eu sei. Mas eu não dou bola para elas, até nem paro para conversar sobre isso. Mas eu pergunto: até onde vai a tua fidelidade? Faça uma autoanálise, uma autoavaliação. Porque lá dentro do seu coração, o entendimento é você mesmo que tem. Será que na primeira prova, na primeira provação, no primeiro vendaval, veio a tempestade, você já não está virando as costas para Deus? Será que na primeira dívida, na primeira falta de emprego, na primeira oportunidade, você já não está blasfemando e questionando o nome do Senhor? Será que no primeiro momento de dificuldade, na primeira provação dentro da igreja, na primeira perseguição que se levanta, irmãos, nos últimos dias a igreja será perseguida, muitos serão assassinados e mortos, se levantará uma grande tribulação por sobre a face da terra. Nós não estamos preparando crentes aqui para viver uma vida de reis neste mundo. Eu quero dizer uma coisa para você: a vida que você tem neste mundo é passageira, 70, 80, 90 anos no máximo. Eu quero vos dizer uma coisa: o que Deus tem reservado para você não é uma passagem neste mundo. O que Deus tem reservado para você é uma eternidade na glória, é um corpo incorruptível. Você está sendo preparado não para evangelizar somente grandes igrejas que produzam aí grandes investimentos financeiros na sua vida, mas você está sendo preparado para ser obreiro nos países mais difíceis desse mundo, nos países onde há guerra, nos países como o Afeganistão, como o Paquistão, nos países pobres da África, como a Etiópia, como a Nigéria. Deus quer enviar você. E se você tiver medo da prova,
não poderá enviá-lo. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou pregar em Miami. Eu quero ir para a Europa, eu quero pregar em Genebra. Eu quero ir para a França, vou ser missionário em Paris. Eu quero ir para tantos lugares deste mundo, para Veneza na Itália, para Roma, eu quero ir para a Grécia. Eu não quero ir para o Zimbábue. Sabe por que você não vai para o Zimbábue? Porque você não está preparado. Porque o primeiro ventinho que vai, você cai no chão. Porque você não tem raiz. A tua raiz está ali sobre uma areia qualquer. Meu filho, se você edificar a casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, quando você fica sobre a rocha, pode vir o vento, dá sobre a casa, pode vir a tempestade, dá sobre a casa, e ela não vai balançar. Deus está com a mão estendida aqui, e Ele conhece os seus escolhidos. Não se engane, dessa igreja vai ficar metade. Eram 10 as virgens participavam da igreja. Eram 10. E a Bíblia Sagrada diz que as 10 estavam aguardando o noivo. As 10, a igreja toda está aguardando a vinda de Cristo. E à meia-noite ele estava para chegar. De repente 5 delas, imprudentes, olharam e não viram azeite na lâmpada. O azeite simboliza o Espírito Santo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus está requerendo oração. Deus está requerendo oração na madrugada. Deus está requerendo oração pela manhã. Deus está requerendo oração no meio-dia. Deus está requerendo oração pela tarde. Deus está cobrando o jejum. Deus está cobrando a santificação. Deus está pedindo para você colocar colírio santo nos teus olhos. Deus está olhando para você e está tratando contigo face a face, dizendo: não é de qualquer maneira. Tem que estar cheio de azeite. As loucas foram as prudentes. Dai-nos do vosso azeite. Não, pode faltar para nós. Vai comprar. Elas saíram para comprar. E à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. E as que estavam preparadas entraram para as bodas. E as outras virgens ficaram do lado de fora. Quem é você, afinal de contas? O que Deus pensa de você? Eu não me importo com o que você pensa de mim, ou com os juízos que você faz de mim. O que me importa é o que Deus pensa de mim, como Deus olha para mim, como Deus olha para o meu coração. Eu sei que não sou bonito de face, que sou um cara que anda de cara feia, e com esses 2 metros de altura, eu até não sou simpático com muitos, mas Deus me olha de uma forma diferente. Ele olha de uma forma diferente para você também. E talvez aquilo que os homens achem feio, Deus ache lindo demais. Está sofrendo? Está na prova? Então glorifique a Deus, porque Ele está te preparando.
Oh Deus, vai preparando mesmo. Ah, você está sendo amassado, você está na casa do oleiro. Oh, louvado seja Deus, porque Ele está fazendo um vaso novo. Aleluia, um vaso que não tem rachadura. Se você está sendo amassado, está na casa do oleiro, glorifique a Deus. Se você está no deserto, está com sede, receba nessa noite da fonte da água da vida, que está jorrando em abundância aqui nesse santuário, para você saciar sua sede. A fonte da água da vida é Jesus. Oh Deus, Deus está vasculhando, varrendo, tirando impurezas, purificando vidas, enxugando lágrimas e esclarecendo principalmente que Ele te ama. Ah, diz o Senhor, eu sou Pai zeloso, e por isso eu repreendo e castigo a todos os que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Oh glória, oh glória. O que viemos buscar aqui? Viemos buscar aqui recompensa material. O que viemos buscar aqui? Viemos buscar aqui prosperidade. O que viemos buscar aqui? Viemos buscar aqui um chamado para pregar para multidões. O que viemos buscar aqui? Viemos buscar a transformação dos membros da nossa família. O que viemos buscar aqui? Viemos buscar a salvação. Viemos buscar a edificação da nossa vida. Viemos buscar a construção do nosso dia a dia. Viemos buscar o que viemos buscar. Jó se manteve fiel. Isso até envergonhado na vida dele. Ele teve a sua cabeça esmagada. Ele permaneceu fiel até o fim e teve que orar pelos teus inimigos. E enquanto ele abençoava, mesmo doente, enfermo e empobrecido, e seus 3 amigos. Como é fácil orar pelo filho, como é fácil orar pela filha, como é fácil orar por esse ou por aquele, mas como é difícil orar pela Norminha, meu Deus, não tem condição. Mas é justamente com aqueles que te perseguem que você tem que orar. É justamente aqueles que te agridem, que lançam pedras em ti, que te blasfemam, que murmuram. É por esses que você tem que dobrar os teus joelhos e colocar no chão. E aí sereis filho do vosso Pai que está no céu. Deus mudou a sorte de Jó. E ele teve outra vez 7 filhos e 3 filhas. E as suas filhas eram as mais lindas do Oriente. E foi com aquela mulher. Por isso não falo mal dela. Porque ela foi infeliz numa colocação que fez um dia na vida, não. Ela foi mãe, novamente, dos filhos de Jó. E Deus deu em dobro tudo que Jó possuía, multiplicou por 2, porque Jó foi fiel, e Deus tem prazer em abençoar os fiéis. Que dom tu está pedindo para Deus? Você quer orar por alguém e ele ser curado? Você quer levantar a mão e repreender em nome de Jesus e o demônio cair por terra? Você quer pregar a palavra de Deus com ousadia? Você quer abrir a boca e profetizar, e as palavras que você profetiza, elas se cumpram? E Deus multiplicou a vida de Jó, e ele viveu 140 anos a partir desse momento.
ser fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, fidelidade, santidade, vida diferenciada. Você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver você diferente. Elas têm que ver luz iluminando. A tua vida tem que iluminar. Aonde você estiver, todos sentirão sede, porque você é o sal da terra. As pessoas têm sede quando você passa. Quando você passar, aquilo que está em trevas ficará iluminado, porque você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo: venha, filho meu. Eu quero aplacar a ansiedade do teu coração. Jesus está dizendo: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. O Espírito Santo está revelando e está dizendo: aquelas pessoas que se identificaram com esta palavra e que estão no meio de provações na sua vida, que venha para frente nesta hora, porque nesta hora haverá uma visitação e pessoas serão renovadas e restauradas, e será restabelecido o pacto que muitos em determinado momento quebraram por causa da prova, por causa da luta. E Deus estará acrescentando dons, capacitação espiritual, poder de Deus e unção sobre a sua vida. Aonde estão os escolhidos de Deus? Vem agora, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um